Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal muito Botafogo de futebol e regatas. O Glorioso tem atualmente Pedro Martins como diretor de futebol. O cargo até pouco tempo foi ocupado de forma interina por Alessandro Brito, Head Scout, que agora ocupa também o cargo de diretor de gestão esportiva na SAF do Glorioso. Neste vídeo, em mais um conteúdo robusto, falo sobre o tema e falo também, claro, sobre a partida importantíssima de sábado, depois de amanhã, às 20 horas, horário de Brasília, pelo Campeonato Brasileiro contra o Atlético Goianiense em Goiânia. Pois é, galera. Fabi, estou ouvindo som de carros ao fundo, porque tem um rally acontecendo aqui na Ilha da Madeira. Pois bem, galera, falando sobre o nosso Botafogo de futebol e regatas, o Globo informou que Alessandro Brito agora é diretor de gestão esportiva do clube, mas continua como Head Scout. Isso é muito importante. Fabiano, então, o que vai fazer o diretor de futebol Pedro Martins? Vai lidar diretamente com atletas, comissão técnica, área médica, um trabalho mais técnico no dia a dia do Botafogo de futebol e regatas. Alessandro Brito, como diretor de gestão esportiva, vai ter funções administrativas e continua também com funções técnicas como o principal responsável pelo setor de scout, o setor de análise para contratações no Glorioso. É importante salientar que ele fez um trabalho muito bom no Atlético Mineiro em 2021. O Galo foi campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil. Isso chamou a atenção do Botafogo quando virou o SAF. Então, Alessandro Brito foi contratado como Head Scout e obrigado praticamente, claro que no bom sentido, a desenvolver o departamento no Fogão. Não tínhamos uma área de scout bem desenvolvida antes da SAF. Os desafios eram grandes, porque o Botafogo, barulho de carro, ali na Ilha da Madeira, porque o Botafogo tinha que montar equipes fortes, janela após janela, até chegar a um time fortíssimo como o de hoje. E claro, ainda precisamos melhorar. O Botafogo precisa, nesta janela, trazer pelo menos um zagueiro qualificado. O Botafogo pode fechar com o lateral direito. O Almada pode vir a qualquer momento, dependendo da Argentina nas Olimpíadas. O Matheus Martins, claro, deve estrear já no final de semana contra o Atlético Goianiense. Então o trabalho do Alessandro Brito como Head Scout no Botafogo é bom, principalmente porque ele teve que começar um departamento praticamente do nada. Só que o Head Scout, o pessoal que trabalha na área de análise, na área de scout, produz informação. É um trabalho, como eu já disse, técnico. Procura no mercado, observa, conversa com o pessoal da análise de mercado, como pode ser feito o investimento, mas isso é passado para quem vai pagar, para quem tem a responsabilidade de estar nas reuniões, nas conversas, nas negociações. Scout, área técnica, produção de informação para alguém que trabalha em outra área, definir ou não se a contratação vai acontecer. Agora, com o Alessandro Brito trabalhando também como o diretor de gestão esportiva, tendo outras funções, lidando de uma maneira mais direta até com a gestão do Botafogo, ele pode influenciar positivamente, por que não, para que contratações aconteçam de uma maneira até mais interessante no nosso Glorioso. Lembrando que na matéria o Globo falou algo que eu já venho dizendo há algum tempo. Alessandro Brito recebe sim sondagens e até propostas de outros clubes pelo trabalho que faz no Fogão. E na matéria do Globo diz que recentemente ele recusou propostas de clubes do Brasil e do exterior. E isso foi muito bem visto pelo Botafogo e pela Eagle Football. Então Alessandro Brito continua no Fogão como diretor de gestão esportiva e também como Head Scout, que o Botafogo consiga evoluir agora com uma hierarquia mais bem definida, tendo o Brito como diretor de gestão esportiva e Head Scout, tendo o diretor de futebol, o Pedro Martins, temos também o CEO Tairo Arruda e o dono de 90% das ações de futebol do Botafogo, claro, acionista majoritário do clube, John Textor. Pois é, galera, e o Botafogo entra em campo depois de amanhã, sábado, às 20 horas. E por que eu falei horário de Brasília? Porque eu estou, como já disse, na Ilha da Madeira, em Portugal. No sábado, já vou estar em Barcelona, na Espanha também. É muito legal chegar em Madrid, Barcelona com a camisa do Botafogo, ou seja, assim que eu pouso, eu já chego com uma camisa de um clube maior que os clubes das cidades, tanto de Madrid quanto de Barcelona. Fazer o quê? O futebol é assim. Então, aqui em Portugal,
meia-noite, sábado, o jogo do Botafogo, e lá na Espanha, 1h o jogo do Botafogo. E eu tenho ficado acordado por conta do trabalho, galera. O Botafogo jogou 21h30, horário de Brasília, na última terça-feira pela Copa do Brasil. Aqui, 1h30. Ontem fiquei vendo Vasco contra o Atlético Goianiense em Goiânia pela Copa do Brasil, porque o Atlético é o nosso próximo adversário. Fui dormir também muito tarde. É o tal do dorme tarde por conta do trabalho, acorda cedo para conhecer o que são novidades para mim nessa viagem maravilhosa. Pois bem, como eu disse, vi o jogo de ontem no Atlético Goianiense com o Vasco. O Botafogo vai precisar ter muito cuidado. É que o Atlético parecia não querer fazer os gols. Primeiro tempo, galera, o Vasco poderia ter sido goleado. O Atlético fez 1-0 logo no início, o jogo terminou 1-1. E era isso que estava aparecendo à medida que o Atlético Goianiense ia perdendo os gols. O time treinado pelo Mancini produzia e não fazia. Fez 1-0 e depois produzia e não fazia. Produzia e não fazia. Discordo até do técnico do Vasco, que disse que o Vasco se defendeu muito bem, citou as bolas tiradas em cima da linha. Bola tirada em cima da linha, mérito individual, mas desespero coletivo. E algumas bolas foram tiradas em cima da linha ontem. O Atlético Goianiense produzia pela direita, pela esquerda, trabalhava muito. Jogo de Copa do Brasil em Goiânia. Foi para cima do Vasco. Tivesse sido no primeiro tempo 3-0 para o Atlético, nenhum absurdo. No segundo tempo, mais alguns gols perdidos. Perderam tantos gols que foram punidos, como dizia Muricy Ramalho, a bola pune. No final do jogo, com o Verratti fazendo o gol de empate, belíssimo por sinal, 1-1 com o cruzamento do Piton. O Botafogo tem que entrar organizado, não pode marcar como marcou contra o Bahia, não pode marcar como marcou contra o Cruzeiro, tem que estar muito bem definido em campo, explorando os pontos fracos do adversário. Falarei provavelmente sobre eles, espero conseguir gravar aquela análise especial pré-jogo, então vou citar aqui algumas falhas também defensivas do Atlético Goianiense, mas o Botafogo primordialmente vai ter que estar muito concentrado para não falhar na marcação, porque se falhar na marcação, com o próprio Atlético tendo exemplo dos gols perdidos no jogo de ontem e com o empate tendo acontecido, não vai querer falhar novamente. O Atlético não vai querer falhar novamente. Se tiver oportunidade contra o Botafogo depois da lição da Copa do Brasil, vai querer fazer 1, 2, 3 e o Botafogo vai permitir? Galera, não pode. O Botafogo tem que entrar como se fosse uma final de campeonato. Mas, Fabi, na quarta-feira tem o jogo da volta das oitavas de final lá na Bahia, contra o Bahia. O primeiro foi 1-1. O Glorioso tem que poupar. Mesmo se poupar, hoje o Botafogo tem um time forte. Pode entrar em campo poupando jogadores ou observando jogadores que têm melhores condições para estarem em campo. E mesmo assim o Botafogo pode vencer o Atlético Goianiense desde que esteja concentrado fora de casa. Matheus Martins pode estrear, o Botafogo tem boas peças. Vamos torcer na sexta-feira contra a Argentina, que vai enfrentar a França nas Olimpíadas, para que o Almada retorne logo e possa jogar pelo menos contra o Bahia no jogo da volta. Ele que está inscrito, está regularizado, tudo tranquilo. Na volta contra o Bahia, o Matheus Martins ainda não vai poder atuar. Regulamento, não pôde jogar por conta de burocracias na primeira partida no Rio, nem vai poder atuar no jogo da volta contra o Bahia. Mas no Brasileirão, o garoto já pode jogar. Então é importante ter o Matheus Martins pelos lados do campo. Tem que ver como vai ser a questão da minutagem do Savarino e outros jogadores que vêm atuando bastante. Mas vamos falar mais à frente, espero eu, sobre o confronto de forma mais técnica, observando a parte tática também. Só que o Botafogo precisa estar atento. Não dá para brincar. Oscilou? Ganha o jogo mesmo que atuando não tão bem. Já aconteceu e tem time que é campeão assim, não tem problema. Mas ganha, porque consertar vencendo é mais fácil e muito mais tranquilo do que ter que observar erros com o time perdendo ou empatando. O Campeonato Brasileiro é muito difícil, o Botafogo tem que se manter lá em cima até a reta final para definir lá na frente com outro adversário ou outros adversários que aparecerem. E é importantíssimo também avançar nas Copas. Alô, Botafogo! Zagueiro, lembrando que não é o único problema. O Glorioso, mesmo com os zagueiros que estão aí, tem alguns problemas coletivos que precisam ser observados e corrigidos.
urgentemente. Que o técnico Arthur Jorge esteja muito atento a isso e que o pessoal que trabalha na parte de contratações encontre logo esse zagueiro para chegar impactando de forma positiva o elenco do Fogão. Beleza, galera? Olha, ontem estive aqui no Museu do Cristiano Ronaldo, que coisa espetacular, maravilhosa. Mandar um abraço pro Rui, português, que me conheceu na saída do museu, tirou foto comigo, que acompanha o canal Fabiano Bandeira. Olha que loucura, galera, um português, gente boa, que acompanha o trabalho, que torceu para o Botafogo ano passado. Falei, torça este ano também, se Deus quiser vai dar tudo certo e o Fogão vai ser campeão. Estamos juntos, saudações alvinegras, aquele abraço, valeu, fui! Fogo!